Olá! Neste módulo será abordado o critério de teste da técnica funcional conhecido como análise do valor limite. O segundo critério a ser abordado é a análise do valor limite. Sabe-se que casos de teste que exploram condições limite, ou seja, valores exatamente sobre ou imediatamente acima ou abaixo dos limitantes, que são as bordas das classes de equivalência, são mais prováveis a encontrar defeitos do que aqueles que não avaliam tais condições. A análise do valor limite se utiliza dessa informação e complementa o particionamento de equivalência, apresentando inclusive vantagens e desvantagens similares às desse critério. As diferenças em relação a eles são que a análise do valor limite apresenta diretrizes, orientações para a definição dos dados de teste. Esse critério recomenda que devem ser selecionados os dados de teste de forma a explorar os limites das classes de equivalência, e não de forma aleatória, como ocorre no critério anterior. Outra diferença é que, além do domínio de entrada, o domínio de saída também deve ser considerado para a derivação dos casos de teste. Da mesma forma como no particionamento de equivalência, também existem diretrizes para a análise do valor limite, sendo elas: se uma condição de entrada especificar um intervalo limitado por valores A e B, devem ser criados casos de teste com os valores A e B, bem como com os valores imediatamente acima e abaixo destes. Considerando novamente a condição, a nota atribuída a um aluno deve ser entre 0 e 10, sabe-se que são três as classes de equivalência relacionadas. Os limites dessas classes são os valores 0 e 10, devendo-se criar casos de teste com esses dados. Já os valores imediatamente acima dos limitantes, considerando uma precisão de uma casa decimal, são 0,1 e 10,1, enquanto os inferiores são menos 0,1 e 9,9. Para esses quatro valores, também devem ser criados casos de teste. Assim, segundo a análise do valor limite, para este exemplo seriam necessários criar 6 casos de teste, e com exatamente esses valores. Por sua vez, se uma condição de entrada especificar um conjunto ou quantidade de valores, deve-se exercitar os valores mínimo, máximo e os imediatamente acima e abaixo destes. Exemplo: para a condição, o arquivo pode conter entre 1 a 255 registros, seria necessário o teste de arquivos com 1 e 255 registros, valores mínimo e máximo, 0 e 254 registros, valores abaixo dos limitantes, e 2 e 256 registros, valores acima dos limitantes. Além disso, também deve-se utilizar as diretrizes anteriores para as condições de saída. Exemplo: se um sistema deve apresentar os resumos dos artigos mais relevantes, um máximo de 4, a partir de uma busca realizada pelo usuário, devem ser criados casos de teste que retornem 0, 1, 3 e 4 resumos, devendo-se também tentar gerar uma situação na qual o sistema retorne 5 resumos, ou seja, uma saída inválida. Tentativas de geração de saídas inválidas, como esta dos 5 resumos, são interessantes, mesmo que nem sempre seja possível gerar resultados fora do intervalo de saída esperado. Já se a entrada ou saída for um conjunto ordenado, como um arquivo sequencial, uma lista linear, etc., deve-se atentar para o teste do primeiro e do último elementos do conjunto. Por sua vez, se as estruturas de dados internas do programa prescreverem limites, deve-se lembrar de testar essas estruturas em seus limites também. Por exemplo, para uma tabela que pode armazenar no máximo 50 entradas, testá-la com 49, 50 e 51 entradas. Por fim, para a definição de outras condições limite, deve-se utilizar a intuição. Com isso, finalizamos este módulo. Até a próxima aula!